Olá, de volta aqui a mais um tutorial sobre o Sweet Home 3D. Agradeço a tua consulta e participação junto ao mesmo. E vou falar aqui a respeito de mobílias, que são os elementos que farão a composição do nosso esboço. Antes disso, vamos relembrar que nos tutoriais anteriores eu falei a respeito dos recursos que tem aqui no menu. Falei sobre alguns atalhos existentes aqui nesse menu inferior. E vimos como adicionar um cômodo, que é essa área aqui. Como adicionar paredes, como adicionar textos para fazer o descritivo dos nossos esboços e como adicionar as ferramentas de dimensão para fazer as nossas medições no esboço. Em relação às mobílias, eu gostaria de frisar a vocês que nesse primeiro quadrante nós temos essas mobílias separadas por categorias. Vocês podem ver aqui, ó, banheiro, cozinha, escritório. Talvez aí na instalação do seu Sweet Home 3D vocês não tenham algumas dessas categorias disponíveis, porque algumas dessas categorias eu implantei depois que eu instalei o programa e baixei de forma gratuita também junto ao site do fornecedor Sweet Home 3D. Para inseri-las, basta usar esse menu que está aqui, ó, na parte superior denominado mobílias. Aqui eu tenho a opção de importar mobília ou importar biblioteca de mobílias. Terei um tutorial breve aí para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer o baixar dessas mobílias e como instalar aqui e integrá-lo ao programa, tá? Vamos então ver como é que a gente pode utilizar as mobílias para fazer a composição do esboço. Eu tenho aqui as categorias, vou escolher essa de portas e janelas. Para abrir, eu posso clicar aqui nesse sinal de mais, eu posso dar 2 cliques sobre a palavra portas e janelas. Para eu entender como é que é o móvel, basta eu encostar o cursor sobre qualquer um dos textos aqui, ou sobre o objeto. O programa mostrará durante alguns segundos o que é o elevador, né? No caso criado pela Scopia, e o desenho do modelo. Verifique que cada objeto desse tem um criador descrito. Todos que tiverem com ETEX já vêm aí quando vocês instalam o programa, os demais não. Então, vamos ter que adicionar posteriormente. Para título só de entendimento, utilize o que vocês têm aí na instalação que vocês fizeram. A forma como nós vamos inserir, como nós vamos fazer as mobilizações do objeto, vai ser idênticas, só muda a formatação do objeto. Exemplo, eu quero adicionar a esse projeto uma janela aqui nessa parede, que fica aqui na parte inferior. Vai ser essa parede aqui, ó, do esboço. Vou buscar uma janela aqui, me interessa, essa aqui está ótima. Vou segurar com o botão esquerdo, posso arrastar essa janela. Se eu colocar essa janela aqui fora, ela vai aparecer aqui na minha visão real, aqui na parte inferior, vocês podem ver a janela. Vocês podem verificar que ele traz aqui no objeto alguns ícones de manipulação. Então, se eu encostar o cursor sobre um ícone desse, repare que o cursor ele se transforma de seta, nesse caso aqui ele vai se transformar em uma seta dupla de curva. Isso vai me permitir que eu segure o botão esquerdo do mouse e aqui eu mudo o ângulo, tá vendo lá que aparece uma caixinha com o nome ângulo 0? Se eu rotacionar, ó, essa caixinha ela muda, o ângulo dá uma volta de 30 graus. E assim, eu segurando o botão esquerdo, eu vou dando ó, a movimentação na janela. E lá embaixo, na última janela, que é a janela de visualização, vocês podem ver que eu estou movimentando esse objeto. Exemplo 2, vou encostar o cursor aqui nesse transformador que está aqui nesse canto. Seguro com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu aqui vou aumentar a largura e a profundidade do objeto. Então, se eu movimentar o mouse, ó, que a janela lá embaixo está com uma grossura maior e com uma profundidade maior. Então, é com esses ícones, quando a gente encosta o cursor e com o botão esquerdo do mouse, que a gente faz a manipulação para dar alternativas aqui de tamanho, de profundidade, de ângulo do objeto, inclusive de altura também. Esse objeto aqui, como é uma janela, ele não vai ter validade nenhuma aqui nessa área, a não ser essa visualização aqui. Porém, se eu segurar com o botão esquerdo, ó, no momento que ele está com esse cursor aqui, é de movimentação. Então, se eu segurar com o botão esquerdo e trouxer-lo aqui para dentro do projeto, quando eu encosto na parede, ele sofre ó, como se fosse uma tração ímã. Se eu puxar para a esquerda ou para a direita, eu faço com que haja os dimensionamentos relativos entre um canto da parede e outro canto da parede, que vai me dar o espaçamento de divisão. Ou seja, eu tenho nessa parede 5 metros, essa janela tem uma metragem, eu posso utilizar-me dessas medidas das laterais para posicionar a janela
de forma que ela fique bem divisível aqui na minha parede, centralizada. E vamos ver que aqui no nosso mundo real, que é a janela de renderização, a janela já foi colocada no nosso projeto. Então se eu rotacionar aqui, ó, já adicionei o objeto aqui à área. Vamos ver outro objeto, eu vou colocar uma porta aqui. Então eu vou buscar aqui no meio de portas, eu vou ver aqui alguma porta que me interessa, vou ver uma porta maior. Eu queira colocar essa porta aqui da Scopia, seguro com o botão esquerdo, arrasto, vou buscar um ponto onde eu queira colocar. O mouse é meio complicado, vou largar aqui mais ou menos nesse ponto. Então digamos que eu coloquei a minha porta, verifique que ela já faz aqui a colocação da porta no projeto. Ah, eu quero aumentar essa porta, não tem problema, vocês vão procurar aqui, ó, encostar no ícone de dimensionamento, segurar com o botão esquerdo do mouse, repare que ele apareceu lá a caixa largura, eu posso aumentar a porta, ó, dá para ela um tamanho maior aqui, e veja lá no projeto embaixo que a porta aumenta de tamanho também. Evidente que essa porta ela não pode ficar aqui no meio, até por causa de questão de espaço, então aqui também não fica legal, porque ela vai tomar na hora que fechar o espaço da janela, então a gente tem que ver um ponto, se eu não quiser ela aqui, então que eu quero ela aqui desse lado, de forma que dá uma condição de nós fazermos aqui um modelo, e aqui ó, eu tenho a minha porta posicionada aqui nesse canto, ficou melhor. Bem, já vimos como é que a gente pode inserir as mobílias, no caso aqui a porta e a janela. Se eu quiser clicar, quando eu encosto o cursor, ele se transforma nessa setinha aqui de 4 pontas, eu posso clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse e eu abro a caixa de configurações. Assim como eu fiz com paredes e com vão, aqui também com as mobílias eu tenho como alterar as suas configurações. Eu posso alterar o nome, eu posso alterar a localização em relação a X, a Y, tá? A elevação, o ângulo, posso manipular a largura, que é o tamanho, a profundidade e a altura do objeto, alterar cores. Se eu clicar aqui em cor, eu posso clicar nessa caixinha aqui e definir uma cor qualquer, vou mantê-la do jeito que está. Se eu quiser modificar a textura, clico aqui, clico nessa caixinha e escolho uma textura qualquer aí para a porta. Não vou mexer em nada, mas apenas para vocês entenderem que tanto a parede, como o vão, como a mobília, dando 2 cliques sobre os mesmos, a gente tem como configurar esses objetos. Se eu clicar aqui na janela, eu seleciono essa janela. Ah, eu não quero ela aqui, eu quero aqui nessa parede. Não tem importância. Ela não se transformou aqui no cursor de seta quádrupla. Vamos então a trazê-lo para cá, vamos procurar aqui mais ou menos a linha de divisão. Vou deixar aqui só para a gente entender, tá? Então, já coloquei a janela aqui, ó, ela já passou a fazer parte aqui dessa composição. Então, através desses procedimentos, eu tenho como inserir qualquer tipo de mobília aqui, por exemplo, porta, janela, no meu projeto. Eu vou então fechar aqui, mudar um pouquinho aqui esses móveis, botar um móvel de sala aqui, por exemplo. Então, vamos vir aqui em portas, vamos usar a opção sala de estar, clicar 2 vezes. Digamos que eu queira colocar uma mesa, vamos procurar uma mesa aqui qualquer, essa foi produzida pela Scopia. Vou segurar com o botão esquerdo, eu quero colocar essa mesa aqui, ó. Minha mesa já foi posicionada. Se eu manipular aqui, eu vou ver minha mesa fazendo parte. Ah, essa mesa está pequena, não tem problema, a gente vai procurar aquele ícone que representa o transformador e a gente aqui pode aumentar essa mesa na nossa área. Essa daqui, num cursor diferente. Se eu segurar com o botão esquerdo, eu vou elevar ela em relação ao nível. O nível é o chão. Então, se eu aumentar esse nível aqui, como se estivesse elevando a minha mesa, esse ícone vai representar isso. No ponto 0, eu estou deixando ele já com a superfície. Esse de cá, nós não vimos ainda, ele é o que vai nos dar a altura. Eu posso tornar essa mesa um pouco mais alta. Vendo aqui, ela está mais alta. Está elevando, mas ela está indo no piso. Então, com essas manipulações, desses manipuladores que ficam no cantinho de cada objeto, a gente tem como fazê-lo de forma integrada aí junto ao projeto. E colocarmos o tamanho necessário, e a altura necessária, a elevação necessária. Então, só para título de entendimento, vocês já viram que é bem simples o uso desses objetos. Então é isso, pessoal. A gente já viu aqui que a inserção de objetos não é tão complicado. É só segurar o objeto com o botão esquerdo, arrastá-lo até a área e posicioná-lo da forma que a gente quiser. E aqui com esses ícones laterais do objeto,
com o botão esquerdo do mouse pressionado sobre o ícone, a gente faz as transformações do objeto de altura, elevação, rotação e profundidade. Ok? Vamos então também, no próximo tutorial, ver como é que a gente faz para baixar e integrar novas mobílias ao projeto. Até breve. Grande abraço.